Nossa mensagem vai ser baseada no texto de Lucas, capítulo 22, dos versos 14 ao verso 20. Eu gostaria que você, aí na sua casa, com a sua família, com os seus, pudessem abrir a palavra de Deus nesse texto e concentrar a sua atenção em Lucas, capítulo 22, versos de 14 a 20. Nós vamos falar sobre o título, o tema da mensagem, da Páscoa à ceia do Senhor, da morte à ressurreição. Diz assim o verso 14 do Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Que Deus nos abençoe e que possamos ter nesse texto da palavra de Deus a inspiração para adorar ao Senhor nesse dia de hoje. Vamos orar mais uma vez, pedir a orientação de Deus, do seu Espírito Santo. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia que o Senhor venceu a morte, para celebrar a nossa salvação, para te agradecer de todo o nosso coração, por tua misericórdia e graça que nos foi revelada em Cristo Jesus. Nós louvamos o teu nome e pedimos que nos dê o auxílio do teu Espírito Santo para compreendermos a tua palavra, Senhor, e que ela surta em nossa vida efeitos para a vida eterna. É o que nós te pedimos em oração, confiados em Jesus, o autor da vida, o nosso Redentor amado, a quem nós rendemos nossa honra, glória e louvor. É em nome dele, Pai, e por sua obra que nós rogamos a ti. Amém, Pai querido. Hoje, como falei a vocês, em todo o Ocidente é celebrado o dia da ressurreição. Talvez esse domingo em especial seja o mais diferente de todos os tempos, por causa do isolamento social. Não podemos celebrar essa data como igreja, com a igreja, em uma reunião pública, solene, como o Senhor convoca a sua igreja a fazer diante dele. Juntos se reunirem para adorarem ao Senhor e celebrarem a sua salvação. Não podendo fazer isso, ficando em casa com nossa família em isolamento, teríamos também uma excelente oportunidade para que em família nos reunamos para ler a história da morte, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Todos os 4 evangelhos nos contam e nos trazem detalhes da última semana da vida de Jesus sobre a terra. Naquela última semana, ele veio da Galileia à Judéia com os seus discípulos. Veio para Jerusalém, veio para a cruz, veio para a morte. Jesus tinha plena consciência de tudo isso, pois
fora ele, junto com o Pai e com o Espírito Santo, que decidiram salvar o homem criado à sua imagem e semelhança. Se não, veja o que Jesus afirma no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nos primeiros 2 versos. Diz o texto que, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele já vinha preparando o coração dos seus discípulos desde aquele momento lá em Filipe, quando ele sentou com seus discípulos para Cesareia de Filipos para ensinar a eles ou adverti-los da sua morte, da sua ressurreição, após eles declararem com consciência de que sabiam que Jesus era o Messias prometido, o Filho de Deus. Ele passou então a prepará-los para esse momento e estava vindo com seus discípulos a Jerusalém para a cruz e afirmou que logo após a Páscoa ele seria então entregue nas mãos das autoridades e seria crucificado na cruz. Eu gostaria de pegar esse texto de Lucas capítulo 22 e chamar a sua atenção, porque esse texto fala da Páscoa, fala da ceia do Senhor, que foi colocado por Jesus em substituição à Páscoa, ou que a Páscoa cumpria esse propósito, apontava para esse momento, e a ceia do Senhor traria agora uma plenitude sobre isso, e também apontava, como Páscoa, para a morte do Cordeiro Pascal, e não somente isso, para a sua ressurreição e vitória sobre a morte. Então, gostaria, juntamente com vocês, de destacar algumas coisas nesse texto de Lucas, capítulo 22, versos 14 a 20. O texto nos diz, no verso 14, que chegada a hora de celebrar a Páscoa, quando o Senhor já havia anteriormente instruído os seus discípulos a preparar essa Páscoa, a ir a um lugar onde eles encontrariam um servo com um cântaro na mão e que eles deveriam seguir aquele servo até a casa que ele entrasse, e quando ele entrasse naquela casa, eles chegassem lá e batessem a porta, o senhor daquela casa viria atendê-los e eles diriam àquele homem que o Senhor mandou preparar lugar para a Páscoa, e aquele homem então ofereceu o cenáculo dele, um local mobiliado, para que ele tivesse com seus discípulos, e eles prepararam a Páscoa. O verso 14 então nos diz que, chegada a hora disso, da celebração daquela festa judaica, Jesus se põe à mesa com os seus discípulos e faz essa afirmação, que é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês aqui. O verso 15 nos diz que Jesus diz aos seus discípulos: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Tenho desejado ansiosamente que chegasse esse momento. É a primeira verdade que eu queria destacar com vocês aqui. Jesus ansiava por chegar esse momento. Por quê? Um momento que seria um momento de dor, um momento que seria um momento de sofrimento, onde ele mesmo tem consciência e adverte aos seus discípulos isso: daqui a 2 dias celebraremos a Páscoa e eu serei entregue nas mãos das autoridades e eles me crucificarão. Por que ele esperava ansiosamente que chegasse esse momento? O que levava Jesus a isso? E eu gostaria então de chamar a sua atenção para buscarmos entender o que está por trás dessa afirmação de Jesus, desse desejo ansioso por aquele momento. Jesus tinha aproximadamente 30 e poucos anos, 33 anos, afirma a tradição. Assumiu o seu ministério público na maioridade, aos 30 anos.
E passou 3 anos, então, treinando os discípulos, ensinando os discípulos, preparando os discípulos para esse momento. E chegou o momento pelo qual ele encarnou e veio ao mundo. Mas deixe-me chamar a atenção para essa festa judaica, uma das 3 grandes celebrações anuais dos judeus, do povo de Israel, que era a Páscoa, o que ela significava, para que a gente possa entender todo o processo de revelação progressiva que Deus foi dando ao povo que ele separou para si e que agora estava se cumprindo aquilo que havia sido predito pelos profetas de Deus. A Páscoa era uma celebração do povo de Israel, onde eles comemoravam a libertação que Deus deu à nação, ao povo de Israel, quando eles estavam no Egito, como escravos. E Deus mandara a Moisés, enviar a Moisés, o servo do Senhor, para tirar o povo da escravidão, para libertar o povo e trazer o povo a uma terra que Deus lhes mostraria como prometera aos seus pais. Faraó resistiu à libertação do povo de Israel, era a mão de obra que ele tinha para o seu império, e Deus foi mandando pragas para quebrar o coração de Faraó e o coração do povo do Egito. Até chegar à última praga, que seria a morte dos primogênitos do Egito, o juízo de Deus sobre aqueles ímpios que maltrataram e subjugaram como escravidão o povo de Deus. E a Páscoa representava o juízo de Deus sobre a humanidade, apontava para isso. Passaria o anjo da morte, o anjo do juízo do Senhor sobre o Egito, naquela noite. E Deus ordenou ao seu povo que eles se isolassem nas suas casas, que eles não saíssem à rua, que eles ficassem juntos com a família e que eles sacrificassem um novilho, um cordeiro pascal, e que eles preparassem uma ceia, seria a sua última ceia no Egito, que eles ajuntassem as suas coisas, os seus pertences, que eles se preparassem, porque naquele dia Deus daria libertação ao povo, após a passagem do anjo da morte sobre o Egito. E a palavra Páscoa, trazida da língua hebraica, significa exatamente isso, a passagem do anjo da morte sobre o Egito. E o povo, as famílias de Israel, deveriam obedecer ao mandamento de Deus, não sair de suas casas, ficarem ali e pegarem o cordeiro, sacrificarem o animal, preparando a ceia, pegar o seu sangue, colocar numa bacia, passar o sangue nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passasse sobre o Egito e visse o sangue sobre uma casa, sobre os umbrais da casa, da porta da casa, ele não tocaria em ninguém naquela casa. As pessoas estariam protegidas por causa do sangue do cordeiro pascal que foi sacrificado ali. E eles estariam então protegidos. Mas a casa que não tivesse debaixo da proteção do sangue do cordeiro pascal, todo o primogênito seria morto. E de fato foi um dia muito triste, uma noite de pranto, de choro no Egito, porque o anjo da morte passou ali e aqueles que não estavam debaixo da proteção do sangue do cordeiro foram mortos, acompanhados com morte em sua casa, havendo muito lamento, muito choro. E então Deus quebrantou de fato o coração de Faraó e o povo de Israel saiu livre do Egito. Desde então, a nação de Israel, todos os anos, naquele mesmo período, celebravam essa festa da libertação de Deus, da vitória que Deus deu ao seu povo, ao maior império do mundo, o Egito. A cristandade no Ocidente
geralmente celebram duas grandes datas cristãs. A primeira é o Natal, que celebra o cumprimento da promessa de Deus em enviar o Messias, Jesus de Nazaré. E a Páscoa, a morte do Messias, o seu sacrifício na cruz, a razão pela qual ele veio ao mundo, o Cordeiro de Deus, onde a Páscoa apontava para tudo isso. Então, é isso que significava a Páscoa, a vinda de Jesus, do Cordeiro de Deus, que substituiria aquele Cordeiro Pascal. O que o Cordeiro Pascal apontava para esse grande evento histórico, onde Deus cumpriria a sua promessa, entregando o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. A Páscoa não era um fim em si mesmo, ela apontava para algo bem maior. Por isso Jesus está dizendo aqui que aquela seria a última Páscoa, porque ela se cumpriu ali. Ela apontava para exatamente aquele momento, e aquele momento iria ser realizado. O Cordeiro de Deus iria ser sacrificado na cruz. 1500 anos atrás, os judeus celebravam todos os anos a Páscoa, e chegou o momento dela se cumprir na pessoa do Messias. Ele era o Cordeiro de Deus, que enviado ao mundo tiraria o pecado da humanidade. Por isso Jesus está aqui, por isso eu escolhi esse texto para falar com vocês nessa manhã. Lucas capítulo 22 revela esse sentimento de desejo de Jesus. Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Tenho desejado ansiosamente que esse momento chegasse. Mas era um momento de dor, era um momento de sofrimento, onde Jesus, o Filho de Deus, entregaria a sua vida na cruz. Ele experimentaria sobre ele algo completamente estranho à sua natureza, a morte. Esse era o primeiro grande evento da história da humanidade. Deus entregaria o seu próprio Filho para receber a condenação que salvaria o homem criado à sua imagem e semelhança. É por isso que Jesus disse, apesar de ser algo muito estranho à sua natureza, apesar de ser algo que lhe trazeria sofrimento, ele afirma que veio para isso e desejava que esse momento chegasse, para que ele cumprisse o propósito do Pai, entregando a sua vida para redimir o ser humano pecador debaixo de juízo e de condenação. Desejo ansiosamente que chegasse esse momento. Desejo fazer a vontade do Pai, por mais doloroso e difícil que isso seja a mim. Desejo entregar a minha vida voluntariamente para redimir o homem criado à minha imagem e semelhança. Por isso Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus Pai, ansiava para cumprir o que ele, Deus, havia planejado em seus eternos decretos. Ele, o autor da vida, havia se tornado homem para se entregar à morte, como o Cordeiro Pascal. É isso que a Páscoa significa. É para isso que ela aponta. E ela estava se cumprindo ali, naquele momento. Por isso, Jesus diz, é a última Páscoa. Porque ela cumpre o seu propósito aqui. O cristianismo deveria, sim, aproveitar, o cristianismo protestante evangélico, deveria, sim, aproveitar essa data na cristandade, para trazer à memória das pessoas o que significa de fato a Páscoa. Mas nós não celebramos mais a Páscoa, porque ela se cumpriu em Cristo Jesus. E é por isso que eu escolhi como tema dessa mensagem, da Páscoa, a ceia do Senhor. Porque o Senhor estabelece agora que a igreja não celebraria tão somente a Páscoa anualmente,
mas celebraria agora a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, onde ela anunciaria o cumprimento da Páscoa. E segundo o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, eles deveriam celebrar isso em memória do que Cristo fez na cruz, todas as vezes que se reunissem solenemente. Não mais uma vez por ano, mas todas as vezes que se reunissem. Todas as vezes que celebrassem o dia do Senhor, a vitória de Jesus sobre a morte. Aquela sim seria a última Páscoa, pois aquela celebração cumpriu o seu propósito quando foi estabelecida há 1500 anos atrás, naquela época de Jesus. As pessoas, os discípulos, os apóstolos estavam diante do Cordeiro de Deus. A humanidade estava diante do Cordeiro Pascal. É isso que nos ensina esse texto. É isso que declara Jesus. Foi esse mistério que foi descoberto por eles. Em lugar da Páscoa anual, agora seria estabelecido a ceia do Senhor. E isso nos leva à segunda observação do texto. O verso 19 ao verso 20, ele estabelece então a ceia. E depois de informar, depois de celebrar com eles aquela última Páscoa, que era agora uma reunião, a Páscoa era uma reunião apenas familiar. Eles ficaram isolados nas suas casas, lá no Egito. Eles não saíram de suas portas. Ficaram com suas famílias ali, protegidos pelo sangue do Cordeiro Pascal, que estava sobre a porta das suas casas. E o anjo da morte poupou a vida daqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro. Agora o Senhor chama a família da fé, a família de Deus, a sair das suas casas, a se reunirem como igreja do Senhor, como uma grande família, para cultuar, para celebrar o evento maior que a Páscoa apontava, a cruz, a morte de Jesus, o sacrifício que Deus estabeleceu para redimir o homem da morte e da condenação. Ele não somente veio e nasceu, ele não somente entregou a sua vida voluntariamente para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, mas ele venceu a morte. Ele ressurgiu ao terceiro dia, como havia prometido. Ele deu a sua vida voluntariamente, como afirmou durante tanto tempo. E ele mesmo tomou de volta, ele mesmo venceu a morte, humilhando o nosso maior inimigo, o salário do pecado que veio por causa da desobediência da humanidade. Ele venceu a morte, ele morreu no nosso lugar, ele deu a sua vida para nos resgatar da condenação. Ele venceu a morte e agora chama os seus discípulos a celebrarem isso. A primeira ceia feita aqui, naquele dia da Páscoa, numa quinta-feira, agora é estendida para ser celebrado por toda a cristandade, no dia que o Senhor separou para dar à igreja a vitória sobre a morte. Jesus ressurge da morte. Enquanto a Páscoa só destacava a morte para a libertação, a ceia aponta para a razão do nascimento do Messias, para a sua morte, para a vitória sobre a morte, para a sua ressurreição. É isso que diz o verso 19, quando ele estabelece esse momento. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E Mateus capítulo 26, verso 28, que é texto semelhante, que narra a mesma verdade, diz o verso 28 do capítulo 26 de Mateus, complementando isso. Ele diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu
aos discípulos, verso 26, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E é isso que significa o pão e o cálice na ceia do Senhor, que deveria ser agora celebrado por toda a cristandade, numa grande reunião e ajuntamento solene como família de Deus. Revelava também a natureza do Messias, quem ele era. Ele era o Deus Filho encarnado, o mistério que estava oculto e que agora estava sendo revelado. Os judeus esperavam o Messias, mas eles não sabiam exatamente a natureza do Messias. Sabia que ele viria libertar o povo do jugo da escravidão, do jugo da condenação. Assim como Moisés, que era tipo do Messias. Mas o que eles não tinham consciência plena era que esse Messias seria o próprio Deus, na segunda pessoa da divindade, na pessoa do seu Filho. Da linguagem do apóstolo Paulo, esse é o mistério que estava oculto e que agora foi revelado. Aquilo que os apóstolos, antes dessa última semana, chegaram à convicção, à consciência e à conclusão, quando questionados por Jesus: quem eu sou para vocês? Pedro, em nome dos demais, afirma: tu és o Cristo, o Messias prometido, tu és o Filho de Deus. E quando chegaram a essa convicção, Jesus então passou a ensiná-los que era necessário que o Messias, o Filho de Deus encarnado, entregaria a sua vida na cruz para redimir o homem da morte, e ele venceria a morte, não ficaria subjugado à morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitaria, vencendo a morte e dando a esperança dos seus discípulos da ressurreição e da vida eterna. E essa verdade deveria ser celebrada todas as vezes que eles se reunissem para anunciar o Evangelho, a boa nova de que Deus amou o mundo a ponto de enviar o seu próprio Filho, que assumiu forma humana e entregou a sua vida voluntariamente na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho que é anunciada, celebrada todas as vezes que a mesa do Senhor é posta. É isso que afirmou o apóstolo Paulo, que eu entreguei a vocês, ou ensinei a vocês o que eu também recebi. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, significando o seu corpo quebrado naquela cruz, e lhes entregou, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, comam em memória de mim. E da mesma forma, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, bebam em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. É para isso que se celebra a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Da Páscoa, que cumpre o seu papel na cruz, apontando para o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, a ceia do Senhor, que anuncia ao mundo o Evangelho da graça de Deus. Mas a ceia do Senhor também tem um propósito. Deve ser anunciada ou celebrada como anúncio até que ele venha. E aí onde a ceia representa a morte de Cristo e a sua ressurreição. E aí passamos da Páscoa para a ceia, da morte para a ressurreição. A morte não teria domínio sobre o autor da vida.
Ele venceria a morte ao terceiro dia. Essa era a promessa. Essa era a palavra de Jesus. Ele foi entregue na mão das autoridades naquela mesma noite da quinta-feira, quando estava com seus discípulos para descansar no jardim do Getsêmani. Ele foi traído, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi açoitado. E no outro dia, depois da condenação, dos julgamentos, ele é levado à cruz. Mas ele afirma, quando aquelas mulheres que o acompanhavam choravam por ver o seu sofrimento, eles se dirigem para elas, num momento de muita dor, passou a noite toda sofrendo essas agruras. E ele afirma para elas: não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. A Páscoa não é para que a gente tenha pena de Jesus. Ele não foi vítima da injustiça dos homens. Ele se deu naquela cruz. Quando Pilatos o questiona para que ele lhe responda às perguntas que ele fazia, e Jesus se mantinha em silêncio, Pilatos, na sua arrogância, o adverte dizendo: você não sabe que eu tenho poder sobre sua vida, poder de vida e de morte? E Jesus olha para Pilatos e ele diz: nenhum poder tu terias, se de cima, do alto, não te fosse concedido. Eu é quem entrego a minha vida, eu é quem tenho poder para retomá-la. A morte não teria domínio sobre o autor da vida. E de fato, foi morto naquela sexta-feira. Entregou o seu espírito aproximadamente às 3 horas. Agonizou naquela cruz. Entregou o seu espírito. Foi sepultado depois. Passou a sexta na morte, o sábado na morte, e no terceiro dia, como havia prometido, ele ressuscitou, venceu a morte. E ele traz agora a vitória para aqueles que nele creem. Anuncia a morte de Cristo e a ser do Senhor. Anuncia ao mundo o amor e a graça de Deus concedida aos homens. O apóstolo João, em seu evangelho e na sua primeira carta, fala disso com alegria e com expectativa. Aquele que era desde o princípio, aquele de quem todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele encarnou, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. As nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram o autor da vida. E ele encarnou, assumiu um corpo humano, viveu entre nós e deu a sua vida por nós naquela cruz. Mas ele não foi vencido pela morte, a morte não poderia ter poder sobre o autor da vida. E ele venceu a morte e nos trouxe a esperança da vida eterna. Aqueles a quem ele chamou a vida, pelo seu poder da ressurreição, vencerão a morte. Essa declaração que ele faz, uma semana antes: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa é a ordem na ceia: celebrem todas as vezes que vos reunirdes. Proclamem essa verdade do Evangelho ao mundo. É isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz no capítulo 11, no verso 26 da sua primeira carta. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a igreja, quando se reúne para celebrar a ceia do Senhor, está cumprindo essa palavra, anunciando a morte do Senhor. A que conclusão nós podemos chegar diante do exposto
nesta manhã. Haverá uma celebração maior. A ceia não é um fim em si mesmo, como a Páscoa não era um fim em si mesmo. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem, até que eu volte. Haverá uma celebração maior. A morte de Cristo naquela cruz, a sua vitória sobre a morte, foi o primeiro evento grandioso, mundial, que traz ao homem a salvação. Mas haverá um evento maior que corroborará aquilo que ele fez na cruz. Ele virá de forma gloriosa a segunda vez para buscar a sua igreja. A ceia, como a Páscoa, cumpre um propósito. Ela aponta para um evento maior, a segunda vinda de Jesus, a vinda gloriosa, até que ele venha. Anunciem, celebrem, comam do pão, bebam do cálice, até que ele venha. Da mesma forma que a Páscoa deveria ser celebrada até que ele veio primeira vez, como o Cordeiro Pascal que deu a sua vida, a ceia será celebrada até que ele venha de forma gloriosa na sua segunda vinda. Da mesma forma que Jesus ansiou por aquele momento doloroso, nós devemos ansiar pela sua segunda vinda, quando teremos para sempre, estaremos para sempre com ele em eterna glória. Por isso deveríamos dizer no nosso coração: Maranata, vem Jesus. Deveríamos ansiar pela sua segunda vinda, como ele ansiou por aquele momento doloroso na cruz. O profeta Isaías declara que a sua obra sofrida naquela cruz, ele viu o resultado disso, vidas salvas pelo seu sacrifício. E agora chama um povo para servi-lo, para se submeter a ele e para anunciar essas verdades ao mundo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa mensagem. E momentos como esse que nós vivemos, de pandemia, de isolamento social, de restrições a ir e vir, de restrições a se juntar para cultuar ao nosso Deus, nos servem, ou deveria nos servir, para nos lembrar que a vida aqui é passageira, que a nossa esperança não pode residir apenas nesse mundo, que as riquezas, que os projetos, eles são vulneráveis, pueris, eles passam. E deveríamos colocar toda a nossa esperança na vida futura, na vida gloriosa com Cristo Jesus. A nossa vida ou a nossa esperança não deve estar aqui nesse mundo, mas no mundo por vir, onde habita a justiça, onde habitaremos para sempre com nosso Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção, meu querido, minha querida, a que esses momentos sirvam não para que a gente simplesmente fique em casa esperando nas decisões das autoridades ou dos governantes solução para a nossa vida. Esse momento vai passar, mas o que Deus quer nos ensinar é que nós não podemos colocar aqui a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor. E o nosso coração deveria clamar: Maranata, vem Jesus. E por último, eu fico estarrecido como alguns líderes religiosos, até mesmo no nosso meio evangélico, não conseguem discernir o momento que a gente vive e buscam soluções e atalhos para fazer com que esses momentos de reflexão e de sofrimento deveriam nos fazer olhar para o futuro, para o mundo por vir e desejar no coração dizer: Maranata, vem Jesus. E pessoas ficam entretendo o povo, tentando fazer as coisas online. Que a igreja não se acostume com isso, que a igreja almeje esses momentos passarem, para que possam se reunir e juntos celebrarem a Deus, juntos estarem na mesa do Senhor.
Não tem como você substituir esse ajuntamento solene, essa participação com Cristo, por uma coisa online. Que Deus possa nos dar consciência disso e que a gente possa ter misericórdia, que a gente possa ter compaixão das pessoas que facilmente se deixam conduzir ao erro. Que Deus coloque no nosso coração o desejo de poder viver a nossa vida com Cristo ressurreto, glorioso, naquele grande dia.